Voltamos a falar sobre a decisão dos Estados Unidos de restringir visto de autoridades estrangeiras. O nosso entrevistado é o advogado Daniel Toledo, especialista em direito internacional e que atua justamente nos Estados Unidos. Tudo bem, doutor? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Boa noite. Tudo bom, Thiago? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, doutor, a gente já estava discutindo no começo do jornal com os nossos comentaristas, falando sobre esse caso que chama a atenção, só que não há um recado explícito para o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Mas nas entrelinhas é possível fazer esse entendimento por causa dessa decisão de hoje do governo americano, doutor? Sem dúvida nenhuma, Thiago. Não houve uma comunicação direta aí para o Alexandre de Moraes, mas Jason Miller, o ex-assessor do presidente Trump no primeiro mandato dele, foi muito claro, inclusive marcou o perfil antigo do Alexandre de Moraes, que ele mesmo tinha dito, quem se lembra dessa época, falou que ele mesmo deixou de usar essa rede social. O Jason Miller fez essa marcação lá, dizendo que a primeira pessoa que veio na cabeça dele quando ele ficou sabendo dessa notícia publicada pelo Marco Rubio foi justamente o Alexandre de Moraes. Então, com certeza absoluta, nas entrelinhas, a gente sabe que tem o endereço ali do Alexandre de Moraes nessa determinação. Dele e muitos outros, claro. Outras pessoas também. Agora, o direito internacional tem alguma interferência em relação a isso? Ou, como o próprio ministro Mauro Vieira destacou, é uma questão que cabe a qualquer país decidir para quem emite ou não emite um visto, é isso? Exatamente isso. Esse é o ponto, Thiago, que a gente precisa entender. Como o próprio ministro citou, cada país tem a sua liberalidade de conceder um visto. Um visto é um privilégio, ele não é um direito, né? E mesmo que nós chegamos a cogitar aí os vistos A, G, C2, C3, que são os utilizados para missões diplomáticas, que são os vistos diplomáticos utilizados, mesmo na concessão de vistos diplomáticos, o consulado tem essa liberalidade. Se você for olhar na INA, onde é a legislação que faz a regulamentação de todos os vistos para os Estados Unidos, você vai ver que ali ela deixa muito a critério do agente consular a decisão de que a pessoa tem ou não tem os requisitos necessários para ter aquele visto, aquele benefício, vamos chamar assim. E ele pode ser revogado a qualquer momento, por qualquer razão que eventualmente deixe de ser interessante aquela pessoa estar fisicamente dentro dos Estados Unidos. Muita gente está falando sobre a Magnitsky, né? Na verdade, a Magnitsky não tem absolutamente, na minha concepção, como advogado internacionalista, eu não vejo nenhuma ligação entre a Magnitsky e o caso agora, porque a Magnitsky surgiu lá atrás para a punição das pessoas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que não tinha nada a ver com questão aí de política de Trump ou Obama na época, quem quer que seja, e mesmo que se fale aí sobre liberdade de expressão e tudo mais, também não tem tanta correlação, tem pouquíssima correlação com a questão Magnitsky, mas essa determinação de hoje do Marco Rubio, nós vamos sim ver reflexos delas por muito tempo e atingindo muitas outras pessoas. Inclusive que logo após a publicação dessa notícia, o próprio Marco Rubio publicou no site oficial dizendo que ele estava pedindo que todos os americanos na Venezuela saíssem da Venezuela e que não saíssem americanos para a Venezuela, colocando ali um travel ban. Então nós vamos ter sim notícias com relação a esse tipo de ação contra governos ou pessoas que eventualmente estejam aí contrários aos interesses dos Estados Unidos. Doutor Daniel Toledo, que atua nos Estados Unidos. Agora as questões dos nossos comentaristas. Próxima pergunta de Dora Kramer. Você, Dora? Boa noite, doutor Daniel. Explica melhor, então, a gravidade, se é que tem, porque quando o senhor diz, olha, concorda com o chanceler de que é uma prerrogativa, porque isso é uma coisa meio óbvia, prerrogativa a concessão de visto. Ao mesmo tempo, quando o senhor imprime, se é que eu entendi bem, alguma gravidade a essa determinação. Ora, se for só, isso não está restrito à concessão de visto? Tem alguma? Explica melhor qual a extensão desse tipo de decisão pelo que a gente tem até agora. Boa noite, Dora. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender.
vamos trazer por analogia alguns princípios da Magnitsky ou não, porque aí nós estamos falando em confisco de bens. Se nós estamos falando em aplicação de Magnitsky ou dos seus princípios ou das suas regulamentações, nós estamos falando em confisco de bens. Vamos aplicar ou não vamos aplicar? Não, vamos aplicar a plena sanção. Aí nós estamos falando exclusivamente de INA. INA, regulamentação, vistos, concessão ou não. Se nós estamos falando de simplesmente INA, concessão ou não de vistos, ok, nós vamos dizer que o consulado, por uma ordem superior, nós vamos ter aí um cancelamento de vistos, inclusive diplomáticos, inclusive extensivo às famílias dos diplomatas, no caso Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa que seja, que vão simplesmente não poder entrar mais nos Estados Unidos, ponto. Se nós estamos falando em aplicação de sanções ou extensão interpretativa da Magnitsky, aí nós estamos falando de outra questão, nós estamos falando de sanções patrimoniais, onde nós vamos ter confiscos e apreensão de bens que eventualmente esteja em nome dessas pessoas e que esteja dentro do território americano. Esse é um outro ponto muito interessante para as pessoas lembrarem. Muita gente estava falando, comentando, e grande parte disso é só fofoca, porque eu não vi acontecer isso, mas disseram, o Alexandre está se desfazendo de bens e investimentos que ele tinha nos Estados Unidos. Se ele fez isso, possivelmente foi para tentar proteger de uma eventual sanção que pudesse vir na questão patrimonial contra ele. Mas aí nós temos uma outra questão. O Alexandre de Moraes não teve nenhuma decisão contra cidadão americano. Lembra que o Marco Rubio, dessa publicação dele, nessa regulamentação, ele cita ali que foi criada esta regulamentação para coibir pessoas que agissem contra a liberdade de expressão de cidadão americano. Ele foi muito claro nisso. Então, mesmo que se aplique algo ao Alexandre de Moraes, eu não enxergo aonde houve aí uma aplicação contra um cidadão americano, porque houveram aplicações contra cidadãos brasileiros que sim estavam se utilizando de plataformas americanas, porém essas plataformas americanas não tinham base no Brasil, o que é obrigatório pela legislação brasileira. Então não quer dizer que eu estou defendendo o Alexandre de Moraes, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo para vocês como legalmente a coisa funciona para que as pessoas entendam, olha, nós temos um caminho por aqui ou nós temos um outro caminho por aqui. E vamos saber separar o que eventualmente pode acontecer do que é mero sonho dourado de algumas pessoas. Pergunta agora, doutor, de Cristiano Vilela, também advogado, nosso comentarista aqui do Jornal Jovem Pan. Vilela. Doutor Daniel, boa noite. Doutor, é possível visualizar esse tipo de restrição, esse tipo de medida administrativa contra uma autoridade, ultrapassando os limites dessa autoridade, indo para familiares ou até atingindo o patrimônio de familiares, além do patrimônio, além de bens, enfim, envolvendo a autoridade, no caso que venha a ter algum tipo de restrição nos Estados Unidos? Boa noite, doutor. Obrigado pela pergunta. É possível sim, principalmente se nós formos interpretar pela Magnitsky, porque isso já aconteceu na Magnitsky. E se nós formos ainda mais para frente, é que as pessoas se apegaram muito nessa questão da Magnitsky, que na minha opinião não tem muito a ver com o caso em concreto. Mas vamos pegar por analogia isso. Mas se nós formos voltar um pouco atrás, pouco que eu falo 4 anos atrás, nós tivemos aí, por outras legislações, e outras 3 legislações, nós tivemos aí a constrição de bens de russos que simplesmente tinham declarado um apoio ao Putin ou que estavam de alguma forma ligados em relações de amizade com Putin. E nós tivemos inclusive pessoas que tiveram aí iates, apartamentos, saldo de conta corrente e vários outros patrimônios bloqueados em vários países do mundo pelo simples fato de terem algum tipo de laço de amizade, nem sequer laço comercial, laço de amizade com o Putin quando houve a invasão da Ucrânia. Então, se é possível isso acontecer, sem dúvida nenhuma, principalmente na questão de uma administração Donald Trump, onde o Trump muitas vezes, primeiro ele faz, se você quiser, depois você briga na corte para ver o que vai acontecer. Doutor Daniel, uma última questão para nos esclarecer aqui. O senhor falou na primeira resposta, se eu não me engano, que o senhor não acredita que tem alguma relação com as questões das Big Techs, que o Supremo Tribunal Federal travou questões com o X e com outros aplicativos, outras plataformas. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa posição. O senhor acha que não tem alguma coisa a ver ou pode ser uma retaliação de alguma coisa que tenha ocorrido lá atrás? Pode e foi realmente uma situação de uma retaliação do que aconteceu lá atrás com as Big Techs.
não só com X, como com o Rumble e também como o Facebook. Mas essas empresas, pela legislação brasileira, de acordo com a lei brasileira, essas empresas têm que ter um escritório no Brasil com um representante. Essa foi a causa de todo o problema. Elas precisam ter um representante no Brasil para responder juridicamente pelos atos civis ou eventualmente até atos de crimes que possam acontecer dentro dessas plataformas. E uma forma que elas acharam para não responder por isso é não ter um procurador no Brasil, não ter uma base, não ter uma sede no Brasil, não ter um lugar sequer onde elas pudessem ser intimadas. Isso, de acordo com a legislação brasileira, não é possível. E o que o Alexandre fez? Não, então eu vou intimar seu advogado. Não, o advogado não pode. Então eu vou mandar uma rogatória para os Estados Unidos para te intimar nos Estados Unidos. Porém, eu vou te intimar nos Estados Unidos porque você não tem uma base no Brasil. E você não tendo a base aqui, o único lugar que eu posso intimar você é lá, para me dar as informações que eu quero sobre as pessoas brasileiras que estão nessas plataformas. Essa foi a causa de tudo. E hoje se apega muito nessa questão de mas o Supremo está querendo intervir na legislação americana. Eu não enxergo dessa forma e eu não apoio essas decisões do Supremo. Porém, eu enxergo que a única forma que o Supremo teve para chegar a essas Big Techs e intimá-las para que elas pudessem cumprir as ordens foi através da rogatória. Então eles não tinham outra opção. Esse é um ponto que as pessoas precisam entender. A forma com que eles colocaram no Brasil foi errada. E a forma com que o Supremo lidou com isso também foi errada. Esse é o ponto que estão discutindo aqui. Perfeito. O doutor Daniel Toledo, que é advogado especialista em direito internacional, atua inclusive nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima, doutor. Um grande abraço a todos. Muito obrigado de novo. Obrigado.